Boa noite a todas e todos. É uma honra para mim estar aqui nessa audiência pública. Agradeço ao Juliano Rosso, aos membros da mesa. É muito importante esse debate, porque a dívida pública, hoje, ela consome a maior parte dos recursos do orçamento na esfera federal, né? E aí, às vezes, a gente se pergunta, mas o que tem a ver a dívida do Rio Grande do Sul com a dívida federal? Tudo, como a gente vai ver, é para se pagar a dívida federal que se paga a dívida do Rio Grande do Sul com a União. Então, é importante a gente verificar qual a utilidade desse recurso, porque sempre que se questiona, por exemplo, o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, se vem um argumento, mas aí a União vai quebrar. Será realmente isso verdade? Então, para a gente analisar inicialmente a dívida do Rio Grande do Sul, é importante a gente analisar como está o orçamento da União. Será realmente que a União precisa desses pagamentos do Rio Grande do Sul para sobreviver? Ou existe um outro caminho? Pode passar. Primeira consideração que a gente pode fazer para entender essa questão é que, na esfera federal, por exemplo, 40% do orçamento é destinado para juros e amortizações da dívida pública, enquanto que, por exemplo, para a saúde, educação, é 1/10 disso. Então, aí a gente já pode ver onde está o rombo na esfera federal. Inclusive, se fez uma emenda constitucional para se congelar por 20 anos todo o lado direito do gráfico, e o lado esquerdo, que é onde realmente está o grande rombo do orçamento, está liberado, ou seja, não tem nada, não tem problema nenhum, não tem teto. Inclusive, tem alguns argumentos, esse gráfico tem tido sucesso com a sociedade para mostrar como que a dívida afeta todos os aspectos da vida de cada um. E aí, obviamente, surgem os setores que querem criticar o gráfico, falar porque parte desse gasto com dívida, juros e amortizações, você está incluindo a rolagem da dívida, o tal do refinanciamento, que significaria pagar o principal da dívida por meio de novos empréstimos, e isso seria apenas uma troca de dívida nova por dívida velha por nova, e não seria um gasto efetivo. O problema é que a maior parte dos juros é contabilizado pelo Tesouro como rolagem. Aí fica fácil, dos 400 e tantos, 460 bilhões de rolagem do ano passado, a gente fazendo uma estimativa rápida, a gente vê que quase 300 bi da tal rolagem não é rolagem, é juros. Depois, no debate, a gente pode aprofundar esse debate. É só para antecipar um pouco os argumentos que muitos setores começam a tentar criticar o gráfico, exatamente porque a gente tem conseguido, com esse gráfico, mostrar didaticamente a situação. Se a gente observa também a parte azul, lá embaixo do gráfico, a letra está um pouco pequena, mas aquilo ali é transferências a estados e municípios, ou seja, enquanto a dívida leva 40% do orçamento, a parte amarela, a parte azul, que é as transferências a estados e municípios, é menos de 10%, ou seja, o que a União... Primeiro, a União concentra a arrecadação. Depois, ela faz retornar para os estados e municípios 1/4 do que se gasta com a dívida. Então, nesse caso, a gente vê nitidamente como que os estados e municípios estão afetados diretamente pela destinação no orçamento federal para gastos com a dívida. Outro argumento que geralmente se coloca é que porque agora nós estamos tendo déficit primário na União, então significa que nós não estamos gastando nada com a dívida, estamos apenas nos endividando para pagar a dívida. Exatamente por isso é que é mais grave, ou seja, toda a capacidade de endividamento do país está sendo destinado para pagar juros e não para investir nas áreas sociais, ou seja, é o famoso custo de oportunidade que os economistas colocam. Ou seja, então, na verdade, a gente vê que essas críticas que se fazem ao gráfico elas são infundadas. Depois, na hora do debate, a gente pode aprofundar. Pode passar. Pode passar mais uma, só para
Mais uma, só para cumprir o tempo. Então, qual é a situação dos estados? Existe a concentração da arrecadação tributária na esfera federal, reduzidas transferências legais para estados e municípios, a subtração de receitas dos entes federativos para o pagamento de dívidas renegociadas com a União, a partir de 97, a falta de recursos para investimentos sociais, que foram transferidos para estados e municípios, porque desde a Constituição de 88, os estados e municípios têm tido cada vez mais atribuições e os recursos ficam concentrados na esfera federal. E a dívida, como a gente vai ver, ela é basicamente um instrumento de chantagem para impor as reformas neoliberais da Previdência, privatizações, redução de serviços públicos e tal. Pode passar. A auditoria da dívida seria exatamente a saída, porque quando a gente vê uma dívida nesse tamanho, levando 40% do orçamento federal, a gente se pergunta, mas o que fazer? Aí alguns questionam, vocês querem calote, vocês são irresponsáveis. Não, nós queremos auditoria, prevista na Constituição de 88, mais de 6 milhões de pessoas pediram, no ano 2000, um plebiscito popular, a auditoria da dívida. Conseguimos a CPI da dívida em 2009, 2010, não foi uma auditoria, porque foi um tempo muito limitado e tal, mas nós conseguimos chegar a muitas conclusões nessa CPI. Pode passar. Esse é o retrato de como que uma dívida se multiplica por ela mesma. Essa é a dívida interna federal. Em 94, no final de 94, ela era de 86 bilhões de reais. No final de 2015, por exemplo, ela chegou a 4 trilhões de reais. Nisso aí tem alguns dados oficiais que mostram alguns números diferentes, mas porque não inclui algumas partes da dívida, como as operações compromissadas e tal. Isso aí eu só estou antecipando, se alguém quiser depois no debate colocar. Mas aí que vem a questão. Quando se vê um crescimento desse, de 86 bilhões de reais no final de 94, para 4 trilhões de reais no final de 2015, a gente fica com a pergunta, mas como é que pode uma dívida se multiplicar por mais de 40 vezes em 20 anos? E aí poderia se dizer, porque gasta demais com a Previdência, gasta demais com o pessoal. Esse é o argumento que a gente sempre ouve. Mas, espera aí, nesses 20 anos, de 95 a 2015, o Brasil fez um superávit primário de 1 trilhão de reais, arrecadou a mais do que pagou para todas as áreas sociais, 1 trilhão de reais, ou seja, não se gastou mais do que se arrecadou nas áreas sociais, porque quando a gente coloca o gasto com juros, aí é que começa a descobrir de onde que essa dívida saiu. Porque se nos 20 anos nós arrecadamos 1 trilhão a mais do que gastamos nas áreas sociais, e a dívida multiplicou por 40 vezes, de onde que vem essa dívida? Aí que está a questão. Quando a gente começa a analisar, ver juros sobre juros. É basicamente isso, e várias outras artimanhas jurídicas, artimanhas financeiras e jurídicas. Como que se chega a esse ponto? A principal fator, não sou eu que estou dizendo isso, foi a própria CPI da dívida, o relatório oficial aprovado pelos partidos na CPI da dívida, reconheceu que isso é juros altos. Juros altos. Você começa a tomar emprestado para pagar o juro e a dívida é bola de neve. E aí vem as pessoas e falam, mas tem que ter juro alto, senão a inflação explode. Será? Uma inflação principalmente decorrente de preços administrados pelo governo e preço de alimento, que não tem nada a ver com... Se a gente olha a evolução da inflação nos últimos anos, é isso. Quando o alimento sobe, a inflação sobe. O alimento cai, questão climática, a inflação cai. Quando sobe o preço administrado, a inflação sobe. O que tem a ver preço administrado e clima com taxa de juros? Essa é a primeira grande legitimidade da dívida federal que tem que ser questionada. Como é que pode a gente pagar uma dívida de 4 trilhões que cresceu a partir de juros ilegítimos? É preciso questionar. Porque quando se fala em auditoria da dívida do Rio Grande do Sul, fala a União vai quebrar. Vai quebrar, não.
vai pagar a dívida federal, né? Essa sim que está quebrando o país, né? E aí vários outros itens, inclusive a dívida dos estados com a União. Foi um dos fatores que fez essa dívida dar um salto lá em 97, 98. A gente pode ver até um aumento aí na curva da dívida lá em 97, 98, por conta disso. Dívidas que os estados tinham, né, que foram transformadas em dívida interna federal sem nenhuma auditoria. Quais eram os rombos dos bancos estaduais? Em todos os estados a gente teve isso, quase todos. Que rombos eram esses? Realmente era necessário tomar uma dívida de tantos bilhões para sanear supostos rombos de bancos estaduais? Que rombos eram esses? Por que criou esses rombos? Né, queremos ver com documentos. Né, queremos auditar esses rombos. Será que era isso mesmo? Estamos pagando até hoje. Né, e vários outros itens, né, que contribuíram para essa dívida interna federal explodir, que nada tem a ver com gasto social, tem a ver com instrumentos financeiros. Né? Pode passar. E aí, para concluir, né, a gente vê que, nos estados, o instrumento é bem parecido. Né? Na União, a gente viu que, apesar de fazer um superávit primário de 1 trilhão, a dívida se multiplicou por 40. Nos estados é isso. Janeiro de 99, a dívida dos estados com a União era de 93 bi. 99 a 2015, os estados pagaram à União 277 bi, 3 vezes a dívida original. Em abril de 2016, a dívida era de 476 bilhões, 5 vezes a dívida original. Quanto mais pagamos, mais devemos. Isso é legítimo? Escolher um índice volátil que dá um juro de mais de 30% por ano em alguns anos, IGPDI mais 6 ou até 7,5% em caso de alguns estados, isso aí, no mínimo, é questionável juridicamente, cláusula rebus sic stantibus, e várias outras cláusulas podem ser colocadas. Não é possível que um estado pague juros de mais de 30% ao ano, né, enquanto o governo federal empresta aos Estados Unidos a juros zero, a juro de 1% a 2%, emprestando a 380 bilhões de reservas internacionais, principalmente para Estados Unidos, financiando o império. E várias outras coisas. O BNDES financia o setor empresarial a juros de 5%, pode até, né, no passado recente, não que eu seja contra isso, acho que tem que financiar a juro baixo mesmo, mas por que, ao mesmo tempo a isso, os estados pagam várias vezes mais, né, de juros? Ou seja, tem coisas que são politicamente questionáveis, e até mesmo quando a dívida é de setores que devem ao fisco, né, aí tem refis, aí tem postergação, se pode pagar em tantos. Eu acho até que, para alguns determinados setores, pode até as pequenas empresas e tal, é interessante fazer algum tipo de mecanismo, né, para sobreviver em algum tempo. Mas por que, no caso da dívida federal, né, e algumas outras dívidas, tem que se pagar religiosamente no prazo? Agora, quando é os setores que devem ao Estado, aí não, pode postergar, pode fazer refis, pode fazer tudo. 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, então é interessante a gente analisar politicamente essa questão, porque essa dívida que nós temos, tanto na esfera federal como na esfera estadual, está sujeita a vários itens de ilegitimidade. Pode passar, só colocar um último gráfico aqui, que é esse, né, só para rebater também um argumento que é muito colocado, porque se questionarmos a dívida, aí quem vai sofrer vai ser a classe média, que tem fundo de investimento, que tem fundo de pensão. Né? Quando a gente olha o estoque da dívida, os demonstrativos do Tesouro eles sempre são parciais, porque omitem as operações compromissadas. Quando a gente coloca isso aí, que é mais de 1 trilhão de dívida na mão dos bancos, a gente vê que os bancos têm 42%, os estrangeiros têm 10%, seguradoras têm 4%, só aí já tem mais da metade da dívida na mão de grandes investidores. Né? Enquanto as pessoas ganham 0 na conta corrente, os bancos ganham taxa Selic. E mais, fundos de investimento. Né? Aí fala, porque aí está a classe média. Tá bom, mandamos requerimento de informações para o governo federal. Quem são essas pessoas? Vem a resposta, não tem resposta, sigilo bancário.
E na Previdência, 19%, né? Aí não é só fundo de pensão, aí é previdência aberta, né, que os milionários podem colocar seus recursos lá também. Quando a gente olha quem são, né, os fundos de pensão mesmo, que as entidades fechadas de previdência, a gente vê que é menos de 10%, ou seja, os dados, né, que são divulgados, eles são sempre misturados com outros e fica difícil. Mas quando a gente vê o quê? Fundo de pensão é menos de 10%. Então, quando a gente olha, na verdade, a importância da auditoria é exatamente essa, identificar, né, os pequenos e grandes credores da dívida, até para que se possa separar os dois grupos, até porque o grupo dos pequenos aplicadores é bem pequeno, como a gente pode ver aí. Então, é basicamente isso, né? Eu estou antecipando aqui os argumentos contrários, né? Porque, na grande imprensa e vários setores, né, esses são os argumentos que sempre são colocados para que vocês possam estar preparados para o debate, né? E, no debate, a gente pode aprofundar esses itens. Eu deixo aqui o nosso contato, auditoriacidadã.org.br, para todos que quiserem aprofundar, e saúdo todos da mesa e agradeço a oportunidade. Obrigado.